Entrevista. Em pauta, o empreendedorismo feminino, importância e desafios. O empreendedorismo feminino é um movimento que cresce no mundo inteiro, fruto do avanço na garantia dos direitos femininos e no caminho à equidade entre homens e mulheres, traz, além da celebrada diversidade, uma quebra de paradigmas e uma desejável renovação no mundo dos negócios. Mas, apesar do crescimento, há vários obstáculos ainda a serem enfrentados para que as oportunidades para homens e mulheres sejam iguais. E para saber mais, sobre o empreendedorismo feminino, a nossa convidada em linha conosco neste momento, a Nádia Nobre. Ela que é economista, especialista em planejamento e mentora de negócios para empreendedoras. Nádia, muito bom dia e seja bem-vinda aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise. Muito obrigada aqui pelo convite. Nádia, por que é fundamental estimular o empreendedorismo feminino? Eu imagino que a gente já trabalhe dentro de um contexto social e dentro de um contexto comportamental, que já existe um sexismo aí na sociedade. Falo que isso já faz parte até do patrimônio histórico, Trazer esse sexismo dentro dessa pauta e fomentar esse trabalho para as mulheres, essa própria rede de apoio, ela faz parte de você aumentar não só estimular um contexto social, como também econômico, Você inserir a mulher no contexto econômico dentro da sociedade, com a maior participação dentro da renda familiar, isso daí ele tem sido muito mais importante a cada dia. Uhum. E quais seriam, na tua opinião também, Nádia, quais seriam os principais desafios, do empreendedorismo feminino? O principal desafio é a falta de rede de apoio. A mulher, do mesmo jeito que cada vez mais mulheres abrem negócios, abrem empresas, o número de empreendedorismo feminino no Brasil e no mundo ele aumenta. Também o número de empresas de mulheres são as que mais fecham, de abre e fecha no mundo, Então, sem rede de apoio é o principal desafio. Grande maioria das mulheres fecham seus negócios porque não tem com quem deixar seus filhos, porque precisa cuidar da família, porque precisa apoiar o seu marido, o marido mudou de trabalho. Existem vários contextos que fazem com que a mulher desista mais fácil. Apoiar dentro dessa rede de apoio faz com que você continue o seu negócio, visualize aí a continuidade do empreender aí nesse processo econômico. Deu para perceber, para sentir, Nádia, que quando você fala dessa falta da rede de apoio, tem uma ligação direta com a família dessa mulher, dessa empreendedora, Muita. A família, na grande maioria das vezes, o empreendedorismo, a mulher que empreende, ela empreende por falta de opção, Ela empreende porque ela precisa de uma inserção no mercado de trabalho para trabalhar dentro da flexibilidade dela, de cuidar da família, dentro de um trabalho, de uma construção de receita que favoreça o equilíbrio pessoal dela. Ela precisa cuidar da família, precisa cuidar do filho, precisa gerar receita e dentro disso o empreendedorismo é o que mais se encaixa dentro dessa flexibilidade. Então essa rede de apoio, esse movimento familiar, ele é muito evidente dentro de um contexto do empreender feminino. Ele é a principal motivação e ao mesmo tempo é o principal motivo de desistência da mulher. Uhum. Ô Nádia, para você, quem são os seus exemplos de mulheres empreendedoras que te inspiram? Existem mulheres do dia a dia que me inspiram, muito mais motivações pessoais, pessoas que convivem comigo, várias empreendedoras, mas existem também empreendedoras que você se inspira e se referencia dentro dessas conhecidas. A própria Maria Helena Trajano, dentro do contexto de humildade, é uma grande inspiração, que realmente levanta a bandeira do empreendedorismo feminino, mas não só feminino, como dentro de qualquer empreender, trazendo a importância não só de você ter essa humildade, trabalhar com a família dentro do seu negócio, construir uma família de empreendedores, como também apoiando a continuidade, o seu processo técnico, apoiando o fato de você levar a sério o seu negócio. Então, ela tem sido uma grande inspiração ultimamente.
Que bom. E assim, nós também estamos, né, aproveitando a passagem do Dia da Mulher Negra. E aí eu te pergunto também, Nádia, nesse contexto, né, do empreender feminino e ao mesmo tempo também as diferenças, infelizmente ainda alguns preconceitos entre raças e dessa forma olhando para a mulher negra, o grau de obstáculo para a mulher negra é ainda maior quando falamos no empreender feminino? Com certeza. Você já carrega o empreender feminino com um certo preconceito e julgamento. A mulher, e ainda mais a mulher negra, tem que se posicionar de uma forma profissional muito mais diferente. A gente precisa de um esforço de posicionamento bem diferente de um esforço que um homem teria. Um exemplo, a gente precisa se preocupar com o nosso tom de voz, a gente precisa se preocupar com uma roupa que a gente veste para visitar o cliente, a gente precisa se preocupar com o cabelo. Existem vários ingredientes que compõem o empreender feminino, uma preocupação dentro do julgamento, dentro do preconceito, que não existem em outros segmentos, não existem para a figura masculina, né? E eu imagino ainda mais o quanto que não é desafiador se para a própria mulher, da própria mãe e para uma mulher mãe empreendedora negra, o quanto que esse desafio ainda não é mais potente. Ela mostrar o profissionalismo, mostrar uma técnica com muito mais esforço de qualquer outra mulher e homem teria. Estamos conversando com Nádia Nobre, economista, especialista em planejamento e mentora de negócios para empreendedoras. Ô Nádia, como fomentar a confiança nas empreendedoras frente ao mercado ainda muito masculino? Eu vou repetir a minha fala da rede de apoio e do incentivo na construção de mentalidade que a gente precisa ter. Eu reforço que hoje a gente já tem muitas frentes de institutos e redes de negócios que fomentam esse trabalho do empreendedorismo feminino. A gente tem falas de um Sebrae, de um RNE, de grandes instituições, da própria Luísa Helena Trajano, que eu acabei de fomentar, que incentivam esse movimento. Eu acredito que a gente precisa continuar tendo essa voz. Eu me coloco como uma dessas vozes, sem concorrer com nenhum outro instituto, para que a gente ajude outra mulher a construir esse caminho com confiança, sem precisar ser sozinha, sem precisar fazer esse processo de autorresponsabilização sozinha. Uma própria palavra de encorajamento, uma própria inserção de outras mulheres no mercado de trabalho, fomentar práticas de profissionalização no negócio, a própria questão da política pública, que hoje a gente está no ano eleitoral, a gente vê o quanto que a importância da mulher na política tem sido evidente. Existem várias formas de a gente fomentar, mas eu falo que dentro de pequenos movimentos como o meu, como outros que eu conheço, fomentar a nossa voz, de encorajar e de incentivar outra mulher a continuar com seus negócios. E em que ritmo está o avanço da diversidade neste mercado, no caso entre homens e mulheres? Eu posso te falar que o ritmo de inversão ele está grande, da diversidade ele ainda continua discrepante, né? Cada vez mais mulheres dentro de vários segmentos, mas principalmente de segmentos que a gente já conhece, moda, gastronomia, estética, tem sido muito grande, mas ainda assim a gente precisa diminuir essa elasticidade de diferença entre o empreender feminino e o empreender masculino. Os nossos próprios desafios diários, eles reduzem esse movimento, mas o nosso posicionamento, o nosso profissionalismo, ele pode fazer com que a gente diminua aí essa diversidade. Fala um pouquinho, Nádia, um pouquinho mais sobre o teu trabalho, principalmente como mentora, né? Mentora de negócios para empreendedoras. É muito, muito bom. Eu entrei nesse mercado, já ouvi muitas vezes sobre como é que eu ia entrar no mercado com foco na mulher, porque que realmente eu dedicaria essa pauta, esse movimento de negócio ao incentivo da mulher. E para mim, eles pegam essa voz, de que realmente uma mulher ouve outra mulher. Eu tenho um histórico de trabalhar em instituições financeiras como economista e aproveitei essa minha bagagem, esse repertório de trabalhar com estratégia, juntando a minha especialização em desenvolvimento humano e planejamento para falar com mulheres com um tom
de voz diferente, unindo a nossa bagagem realmente intuitiva, a nossa bagagem de desenvolvimento humano muito evidente, com a técnica de negócios. Então, meu trabalho com mentoria para mulheres de negócios, ele tem esse pilar de fazer com que mulheres pensem no seu plano de crescimento e continuem os seus negócios. Eu falo que minha missão é fazer com que cada vez mais mulheres continuem. Não desista de fazer os seus negócios crescerem dentro de um trabalho com pauta de planejamento, estratégia muito, muito latente, para que ela fortaleça aí a sua confiança empreendedora, trabalhe a sua mentalidade empreendedora, tenha técnica de negócios, que é isso que faz com que a gente sustente cada vez mais o empreendedorismo feminino, não só o nosso sonho e a nossa técnica, mas muito daquilo que a gente tem de negócio e de técnica de negócio, gestão de negócio, para que a gente realmente gere receita aí para a nossa família, para que a gente seja uma população economicamente ativa cada vez mais, que é o que a gente tem visto aí no número de mulheres cada vez mais crescente. Legal. Nádia, para quem nos acompanha, por exemplo, aqui em Blumenau e região, através da Rádio CBN, de que forma podia conhecer melhor o teu trabalho, poderia te acompanhar também e entender, né, essa tua proposta de oferecer essa mentoria de negócios para empreendedoras? Muito obrigada por esse espaço. Tem o meu site, nadianobre.com.br, onde explica um pouco ali sobre os meus serviços. Em redes sociais, eu sou muito presente no Instagram, Nádia Nobre, também, @Nádia Nobre, onde todos os dias eu fomento conteúdo com dicas dentro dessas pautas de planejamento, de empreendedorismo, de gestão de negócios, com esse público, o público feminino. Então, é Nádia Nobre, tanto para site quanto para Instagram. Legal. Para fechar essa entrevista, então, mais algumas dicas. De que forma as empreendedoras podem se impor e conquistar os devidos espaços e respeito no nosso mercado? Eu acredito que a palavra não é se impor, mas é conquistar mesmo. Se a gente continuar fomentando o nosso profissionalismo, se posicionando com uma postura de negócio e posicionamento profissional, trabalhando muito bem a nossa narrativa e competência técnica, tirando o nosso medo de lado, né, e ocupando esse espaço, a gente conquista sem precisar se impor. Eu tenho essa dica muito valiosa aí para o meu negócio. Eu falo muito com o público feminino, muito, é minha narrativa todos os dias, mas com esse meu posicionamento e essa minha narrativa, eu tenho conquistado também clientes homens, que talvez enxerguem esse profissionalismo de uma forma diferente. Então, eu coloco negócios em paralelo, em equilíbrio com meus sonhos. Eu coloco meu negócio em equilíbrio com a minha intuição. E isso faz com que as pessoas enxerguem esse profissionalismo. O profissionalismo, ele ocupa qualquer espaço, sem precisar impor. É isso aí, Nádia. Foi muito bom te receber, conversar com você aqui na programação da Rádio CBN hoje. Um bom dia, tá? Muito obrigada pelo espaço. Bom dia, Denise. Essa foi Nádia Nobre, economista, especialista em planejamento e mentora de negócios para empreendedoras, falando sobre a importância e desafios do empreendedorismo feminino.